Chegou a hora da alegria. Chegou a hora da animação. Com o tio Carlos no seu coração. Bom, a gente vai começar com a frequência, né? O microfone tá ligado, não? Viu só? Fazendo rima, viu? Vamos lá, vou fazer aqui logo a chamada do ar, tá bem? Dia 7, Alan. Só colocar o ok aqui, viu, pessoal? Alan, não está? Cidele. Ah, tá aí. Ana Cidele. Ana Gabriele. Gabriele. Antônio Wesley. Ariellen. Wigner. Cadê o Wigner? Tem 18 pessoas mesmo, né? Gabriel Ribeiro. Giovana. Isabela Evelyn. João Mariano. Rogério Filho. Rogério Filho não tá. Júlia. Júlia também não tá. Lara Isabelle. Lara Isabelle. Na aula passada, Raíssa, só tinham 18 também. Larissa de Souza. Maria Barreto. Maria Clara. Maria Gabriele. Maria Isabelle. Maria Isabelle. Maria Yanara. E o Riquelme. O Rick não se encontra. Ok. Agora vamos pro B, tá ok? Adriele. Nas outras duas aulas eu vi que tem muita gente com problema na internet. Ana Beatriz Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Ana Geislânia. Ana Patrícia. Bernadette. Francisco Igor. Laís Maria. Pablo. Raikkonen. Raikkonen se encontra? Não. Raíssa. Walter. Walter Nascimento. Não. E o Paulo Vitor. Paulo Vitor também não, né? Tá bem. Bom, pessoal, como nós vimos na aula passada, né? A gente vai dedicar nossas aulas para o gênero narrativo e para um tipo textual, né? Dentro do gênero narrativo, um tipo textual mais específico, que vocês até já conhecem, né? Alguém lembra qual era o tipo textual que a gente vai ver? Não?
Texto narrativo. Tudo bem, tudo bem. Bom, se vocês não lembram, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só quem é que a gente vai ver. A linda e maravilhosa crônica narrativa. Olha só que lindeza, né? Vamos ver como é que faz esse negócio. A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações. Gostou do slide? Eu fiz com muito amor e carinho, viu? A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual e espaço determinado, certo? Em relação à linguagem, as crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta. A gente vai entender aqui, ó, linguagem simples, deixa até para pegar esse abençoado aqui. Fica mais emocionante com o apresentador, né? A linguagem simples aqui a gente vai entender como linguagem coloquial, tá bem? Ah, professor, quer dizer que eu posso usar uma linguagem mais formal na crônica? Eu posso, aliás, mais informal na crônica? Pode. Até porque você vai poder brincar com figuras de linguagem, você vai poder fazer críticas, você vai poder fazer sátiras com bastante humor. A gente vai ver que é um tipo de texto bem simples, tá certo? Bem mais gostosinho até do que a redação, né? A redação a gente tem um pouco de medo dela, mas não precisa não, porque a redação gosta da gente. A crônica gosta mais ainda. É um texto bem saboroso. E muitas vezes utilizam do humor, olha só, humor para entreter os leitores, né? Essa característica aqui de o texto trazer humor é até mais atrativa, né? É como se fosse aquela apimentada humorística da história que prendesse o leitor ao texto. É você usar aquela sua veia piadista mesmo para fazer um texto bem bacana. Ops, não era isso que eu queria fazer. Ademais, podem apresentar o discurso direto, onde há a reprodução das falas dos personagens, né? Discurso direto, vocês sabem o que é, né? Alguém tem dúvida sobre o que é discurso direto? Tem dúvida? Pois nessa sua frase aqui, eu vou colocar o discurso direto dela. É a sua fala, ô Pablo, tal qual como ela foi dita, tá certo? Quando eu digo Pablo falou, aí eu abro aspas, ou eu abro um travessão e coloco a sua fala, coloco a fala do personagem, eu estou colocando o discurso direto. Agora, quando eu falo só uma frase inspirada naquilo que você disse, ou então eu faço um resumo, ou eu faço alguma alteração, eu estou partindo ali para o discurso indireto, tá bem? Direto, o nome já diz, né? É diretamente aquilo que você falou, tá? Já o discurso indireto, ele não é bem aquilo que você falou, né? Ele vai dando umas pinceladas ali naquilo que você disse, mas ele faz alguns desvios, tá bem? E as crônicas narrativas, elas envolvem os mais diversos tipos de narrador, né? Já que a gente tem o foco narrativo e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Olha só como as coisas aqui, mas é claro, minha querida, eu vou colocar no Google Sala de Aula com certeza. Não tenha dúvidas, tá bom? A gente pode narrar em primeira pessoa, né? A gente pode até participar da história. Nós podemos ser o narrador, nós podemos colocar aquele narrador onisciente que sabe todas as consciências dos personagens, né? A gente pode colocar o narrador observador, a gente pode brincar bastante com esse texto.
Ele é um texto bem mais livre, bem mais amplo. Olha só, eu posso colocar a pessoalidade no texto, eu posso fazer crítica, tá certo? Fica bem mais fácil de fazer, né? Vale lembrar, olha só, eu tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui, ó. A crônica é um texto curto, né? Palmas para essa frase. A crônica é um texto curto, onde a principal característica é relatar acontecimentos cotidianos, né? Ou seja, eu não vou fazer crônicas falando sobre fatos históricos lá do passado, né? E de forma cronológica, né? Daí que vem o nome Cronos, né? Aliás, o nome crônica, né? Crônica deriva da palavra. Cadê? Acho que é assim. Cronos, que em grego significa tempo, tá bom? Crônica deriva de cronos, que em grego significa tempo, né? Tempo cronológico, né? Seguindo a ordem temporal, assim como as coisas aconteceram. Você vai ligar os fatos, assim como aconteceram, tá certo? Esse tipo de texto é muito veiculado nos meios de comunicação, né? Principalmente em jornais e em revistas, também na internet e as crônicas orais, né? No caso, que são colocadas nos telejornais, na televisão. E detalhe, né? Além da crônica narrativa, ela pode ser dissertativa argumentativa, só que nesse caso, as regras, né? Deixa eu dar um ESC aqui. As regras para a crônica dissertativa argumentativa são diferentes, tá bom? Da redação dissertativa argumentativa, tá certo? O principal aqui é você se atentar à estrutura. A crônica dissertativa argumentativa vai ser escrita em parágrafos, né? Ou seja, vai ser um texto escrito em prosa, assim como na redação dissertativa argumentativa, né? No texto dissertativo argumentativo, também vai ser escrito em prosa. Onde é que tem a diferença, professor? Já que a estrutura é a mesma, a diferença vai ser o conteúdo, tá bem? O conteúdo é que vai ser a grande diferença, tá bom? No caso, por exemplo, na redação, eu não posso carregar o texto de uma maneira pessoal, né? Redação, olha, não tem pessoalidade. Já a crônica pode ter pessoalidade, tá bem? A gente tem que prestar atenção que são essas diferenças. Conteúdo, ô Pablo, é aquilo que está escrito lá, tá bem? A estrutura, por exemplo, peraí, vamos lá. Vamos imaginar que aqui é a folha, tá? Da redação. E aqui, olha, eu vou ter aqui a estrutura. Texto escrito em parágrafos, tá bom? Aqui eu estou falando de estrutura. Vou fazer aqui um pouco. É, mais um parágrafo aqui. Ou outro parágrafo aqui. Pronto. Vamos entender o seguinte. Diálogo aqui. Aqui, olha, um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos. Isso aqui poderia ser uma crônica. Desculpa ter entrado agora, minha net. Tá bem, Gabriel. Eu vou já só sair daqui eu coloco sua presença, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte, ô Pablo. Aqui eu estou falando da estrutura, tá bem? Esse texto está escrito em parágrafos. Poderia ser uma crônica dissertativa argumentativa, poderia ser também uma redação, tá bem? Aqui eu estou falando de estrutura, tá certo? Estrutura. Quando é que eu vou me referir ao conteúdo? Eu me refiro ao conteúdo quando eu estou falando exatamente do que está escrito aqui, tá bem? Se aqui eu tenho um texto que está escrito com a carga de pessoalidade, eu estou fazendo errado essa redação, tá? Mas se eu estiver fazendo uma crônica, eu posso colocar pessoalidade aqui, tá bem? A diferença da crônica
Para a redação dissertativa argumentativa, é o conteúdo. A estrutura vai ser a mesma, vai ser um texto escrito em prosa, tá bom? Entendeu agora, né? Eu desenho bem também, né? Vamos lá, continuando. Aqui, vermelho. Entretanto, podemos encontrar uma crônica que seja narrativa e descritiva ao mesmo tempo. Como fazer uma crônica narrativa? Como é que eu faço? Isso é o principal. Vocês devem estar muito curiosos para saber, né? A gente vai ver isso agora, tá bom? Vamos lá. Aquelas partes básicas que a gente tem, né? Enredo, personagem, tempo, espaço e foco narrativo. Você olha para isso, já está basicamente feita a sua crônica, né? A voz do professor está ficando alta e baixa ao mesmo tempo. Pois é, eu também estou escutando isso no meu retorno aqui, o volume está baixando e está aumentando. Tá tendo um problema aí geral na internet de vocês, pessoal, porque eu tive esse problema no oitavo e no nono ano também. Nono ano, aliás. Eu já dei aula pro nono, pro oitavo e pro sétimo hoje. E tá tendo problemas com a internet. Mas já já eu refaço aqui a presença, tá bom? Só para a gente concluir aqui. Lembrando, pessoal, esse documento vai estar no Google Sala de Aula e essa aula vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu acredito que vocês já tiveram a curiosidade de pelo menos ver como é o canal, né? O nosso canal, por exemplo, tem 322 inscritos e tem 2.280 vídeos, tá bom? Já tem mais de 2.000 vídeos, 2.280 mais precisamente. Todo dia tem aula, tem coisa demais. Lá você se perde. Mas você pode colocar a data do vídeo e o nome da disciplina, tá? Por exemplo, você coloca. Nossa última aula foi segunda-feira, né? Dia 3. A nossa aula de segunda-feira tá lá. Você coloca 03/08/2020 traço produção traço sétimo ano, né? A data, a disciplina e a turma, e você acha lá dentro do canal, tá bem? Para você não ficar procurando aleatoriamente. Bom, vamos lá, continuando. O enredo é a história da trama, é o tema, basicamente, né? É o assunto que vai ser narrado. Enredo é só isso. É o tema. A gente pode trocar enredo por tema. Os personagens, né? A gente vai ter personagens que vão ser protagonistas e coadjuvantes, tá bem? Necessariamente a gente classificaria como personagens principais e os personagens secundários, tá certo? Lembrando, pessoal, que a crônica narrativa ela pode até, se você quiser, fazer uma narração com dois personagens, com pouquinha coisa, tá? Você não precisa exagerar no número de personagens, tá bom? Não é um conto surreal que vai ter vários personagens. Você pode fazer com poucos personagens, tá bom? Opa, o tempo. Indica o tempo no qual a história está inserida, obviamente. E aqui eu não preciso nem falar muito, né? Tempo vai ser o ano em que a história está se passando e, por exemplo, a data, no caso, né? Onde a história está se passando, aí a gente já entra no local, né? Basicamente, tempo indica o tempo onde a história está inserida. 1980, 2019, por aí vai. O espaço, obviamente, é o local onde a história vai se passar, onde a história vai se desenvolver. E o foco narrativo, né, é o tipo de narrador que você vai usar. Por exemplo, narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Além disso, devemos observar
que os fatos são narrados em ordem cronológica, tá bem? Dividida em introdução, o clímax, que é aquela reviravolta da história, e a conclusão, tá bom? É importante destacar que, diferente de outros textos narrativos longos, como novela, romance ou conto, a crônica narrativa é um texto curto, tá bom? É curtinho, tá certo? Nesse sentido, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Aqui. Nesse sentido, por ser uma história breve, né, ela possui poucos personagens, possui espaços reduzidos, geralmente possui um único espaço, tá bom? Assim, né, depois de você compreender todos os elementos que compõem a narrativa, escolheremos, no caso seria escolheremos que o tema, escolhermos o tema, quais serão seus personagens, tema e o espaço em que ela ocorre, certo? E agora, bora ler? Vou fazer aqui uma leitura aqui com o tio, tá bom? A gente tem bastante tempo ainda, né? Bom, eu vou partir para outra câmera aqui, tá certo? Bom, estamos agora desse lado aqui. Porque a bateria do telefone tá... Morre, não morre. Aí não dá, né? Bom, eu peguei uma crônica, pessoal, curtinha, tá bom? Do grande Luiz Fernando Veríssimo. O nome é Aprenda a Chamar a Polícia, tá certo? Mas antes deixa só eu refazer aqui a chamada com o pessoal que não estava presente na hora que eu fiz a chamada, tá? Eu vou chamar os faltosos, tá? Eu não coloquei do B, tá bom? Do B. A Adriele, a Ana Beatriz Rodrigues, a Bernadette, Diego, Laís Maria, o Raikkonen, eu vou colocar aqui, que eu já vi ele, Walter Nascimento e Paulo Vitor. Desses nomes que eu falei, alguém está presente? O Raikkonen eu já coloquei o nome. Se não, tá tudo bem. Pronto. Agora vamos para o A, tá bem? Eu vou falar o nome das pessoas que eu não tinha colocado o nome, tá bom? Do A, olha, Ana Cibele, Ana Gabriele, vou colocar que ela falou comigo, Antônio Wesley, Ariellen, Giovana, Isabela Evelyn, coloquei, João Mariano, Rogério Filho, Júlia Nobre, Maria Barreto, Maria Gabriele e o Riquelme, vou colocar aqui também. Desses aqui, também do A, tem mais ninguém não, né? Jennifer, Gmail, Vitória é quem mesmo, hein? É a Isabela Evelyn, é? Tá, vou colocar aqui. Opa. Ah, eu coloquei já. E Mariano tá presente? João Mariano, tá. Estou vendo o nome dele aqui. Presente. Tá. Gislane, eu coloquei. Bom, então vamos lá. A gente ainda tem 15 minutinhos, dá para ler aqui tranquilo. Bom, o nome da crônica é Aprenda a Chamar a Polícia. Eu tenho o sono muito leve. E uma noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Acho melhor apresentar, né, para vocês também verem. Estamos aqui, viu?
Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas ela era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e, com voz calma, disse: Oi, liguei agora há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 e tenho guardada em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe da TV e uma turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante e ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Aprenda a chamar a polícia. E aí, pessoal? O que é que vocês entenderam aqui da crítica que o Veríssimo fez? O que é que ele criticou necessariamente aqui? E o que é que ele criticou com um tom de humor até, né? Com esse humor, ele prendeu a gente na história. Quando ele disse que atirou no rapaz e a gente já sabia que ele não tinha atirado, a gente queria saber como é que ia terminar a história, né? Mesmo que você pensasse, nossa, ele atirou mesmo. Mas vamos ver aqui até onde isso vai parar. Como é que vocês perceberam isso? Ele não atirou, né, pessoal? Aqui, olha, lá no final da história a gente diz o seguinte, olha, que o ladrão foi preso em flagrante. Ele mentiu, ele não tinha atirado em ninguém. Ele só disse aquilo para ver se a polícia ia lá na casa dele. O tenente falou: Eu pensei que você tivesse dito que tinha matado o ladrão. E o cara respondeu: Eu pensei que você tivesse dito que não tinha ninguém disponível. Notaram a crítica? Ele está criticando aqui a esse serviço de atendimento dos órgãos de segurança pública. Quando você liga, né, ele critica a demora, exatamente. Ele está criticando aqui muito além da demora policial. Ele está criticando aqui na demora em você ser atendido no hospital, na demora em uma ambulância chegar para lhe socorrer, tá certo? Na demora de você ter seu pedido visto por alguém, porque olha só, foi um helicóptero para o resgate, foi ambulância, foram 5 viaturas, foram os repórteres. Olha só como foi que ele fez para trazer tudo isso. E é porque ele só queria uma viatura, ele só queria ser socorrido. Ele só queria que o ladrão não ficasse ali. E ele não estava com paciência, ele não estava mais com essa paciência toda. Vanelise Nascimento é quem mesmo, hein? É a Ana Beatriz Rodrigues, é? Tá. Ele não estava mais com paciência, né? De esperar a polícia ir lá na casa dele a hora que eles quisessem, né? Ele queria que fossem tirar o ladrão dali naquele momento. Então ele resolveu mentir, disse que tinha matado o ladrão para ver se a polícia ia logo lá. E foi polícia, ambulância, helicóptero, repórter, direitos humanos, foi todo mundo para lá. Na verdade, ele não matou ninguém, ele nem sequer saiu de casa. Né? Na verdade, ele não tinha arma nenhuma. Olha só, uma dose alta de ironia, uma carga enorme de humor, certo?
E olha, uma crítica bem alfinetada. Tiram só uma crônica curta, olha só que historinha legal, né? Que bacana, foi muito esperto. É isso que é uma crônica narrativa, pessoal. Ele saiu narrando a história, certo? Saiu narrando a história, teve ali duas, três falas de personagens, com personagens quem? O tenente, o ladrão e dono da casa, né? E eu não sei o nome de nenhum deles, sei o nome de nenhum, não foi apresentado o nome de ninguém. Olha só, vamos lá para o slide que o professor colocou sobre a estrutura, né? O enredo, né? O tema é o socorro policial. Os personagens, a gente tem os três ali. Tempo, era noite, né? Como ele começou falando aqui no texto, eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas havia alguém, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Opa, no quintal de casa eu já tenho espaço da história, né? Eu já tenho espaço da história. Ou seja, já tenho enredo, personagem, tempo, espaço e o foco narrativo. Aqui eu tenho quem que é o narrador? É o próprio protagonista, né? Narrador personagem. Ah, e lembrando, a gente tem o narrador como sendo narrador personagem, que é o próprio protagonista, e a gente tem os personagens secundários, que são o atendente da polícia, né? O tenente que foi lá tomar frente do caso, e outro personagem secundário é o ladrão, né? Que, aliás, é quase que não é adjuvante, é coadjuvante. Porque se não fosse ele, toda essa trama não teria se desenrolado. Viram só como é mais fácil do que parece? Não é complicado, né, pessoal? Basta que a gente leia, que a gente compreenda, dá até para a gente fazer várias crônicas criticando muita coisa, né? Sem ofender ninguém, não teve palavrão, né? Não teve diretamente nenhuma quebra ou desrespeito aos direitos humanos, né? Até porque ele não fez o que ele disse que tinha feito, ele não matou ninguém, ele só queria ficar seguro dentro de casa. Simples, né? Vamos ser sinceros. Não é um texto legal? Hum? Ironia, foi bastante irônico aqui. Texto muito bom mesmo. E olha só, a gente até a aula hoje foi super rápida, de tão boa que estava. E, aliás, está faltando até 5 minutinhos. Então vamos só recapitular aqui, tá bem? Para os que não estavam presentes no começo da aula. Como a gente viu, segunda-feira, dia 3, nós iremos estudar o texto narrativo, né? Dentro do gênero narrativo, a gente tem, muitos tipos de subgêneros textuais. A gente vai escolher a crônica, que a gente também tem outros subgêneros, né? A gente tem crônica jornalística, narrativa, histórica. A gente vai pegar a narrativa, que é a mais simples da gente fazer. E se você chama a polícia, eles não aparecem, diga ao policial, você matou o bandido, eles chegam. Vamos com calma, né? A gente está só hipotetizando, criando a hipótese para uma solução, né? Para uma intervenção do problema, mas não façam isso, porque a falsa comunicação de crime também é crime, tá? Falsa comunicação de crime também é crime, tá bom? A gente estava falando, né, no começo da aula, para quem não estava presente, sobre a crônica narrativa, tá certo? Que ela estabelece uma relação cronológica, como o nome sugere, com os fatos e com os personagens, com o espaço, obviamente, com o tempo. E a gente pode usar uma linguagem simples, tá bom? A gente pode usar uma linguagem coloquial. Olha só, ele usa de uma linguagem que estava ali entre o formal e o informal, né? Muito interessante. Que as crônicas narrativas, elas se desenvolvem em torno de um narrador, obviamente, né? Se o nome é crônica narrativa, tem que ter um narrador. E o foco narrativo, necessariamente, é onde a gente vai dizer
Qual é o nosso narrador? Ela pode ser narrada em primeira pessoa e em terceira pessoa. A gente nota que é um texto que dá mais ferramentas para a gente, né? É um texto que dá mais ferramentas até mesmo do que a redação, que a gente se prende bastante a uma estrutura bem específica. Aqui não, a gente tem uma forma mais livre de trabalhar, né? Mais confortável, mais flexível. Já já, tá bem? Intervalo, a gente ainda tem alguns minutinhos. E só lembrando, pessoal, crônica narrativa, né? A crônica por si só já é um texto curto. A crônica narrativa é mais ou menos isso aqui que vocês viram, tá? Vão ter crônicas narrativas bem mais extensas do que essa daqui, e tem crônica narrativa que é até menorzinha, tá bom? Lembrando da estrutura, tá? Enredo, que necessariamente é o tema, os personagens, tempo, espaço e o narrador. Basicamente é isso. Tá bom? Lembrando que os fatos narrados seguem ordem cronológica, seguem estrutura. E essa estrutura se prende, agora sim, a estrutura se prende naquilo que a gente tem na redação também, tá? No texto dissertativo argumentativo tem introdução, tem o desenvolvimento, que a gente vai chamar aqui de clímax, tá? Aquele ponto máximo da história, né? Porque a gente nota que a história começa, o autor, o narrador, no caso, introduz ela, e a gente tem o clímax, essa reviravolta, esse ponto máximo, quando ele diz que matou o ladrão com uma escopeta calibre 12. Né? Você pensa, meu Deus, o rapaz estava pedindo socorro, agora ele está dizendo que matou o ladrão? Foi o que aconteceu aqui. Ah, e a gente tem a conclusão da história, lá no finzinho, é óbvio. Bom, só lembrando, nesse sentido, a história vai ser breve e possui poucos personagens, tá bom? O principal é que você traga esses elementos da narrativa: tema, personagem, tempo, espaço e o foco narrativo, no caso, o nosso narrador. E aí, pessoal? Compreenderam? É difícil? É complicado? Não é legal, né? É legal. Tenho certeza que a gente vai se dar bem a gente vai se dar melhor com crônica narrativa, até mesmo do que com redação. Embora a redação a gente ainda vá ver, tá bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? A gente se vê segunda-feira, tá? É para não ficar com muita saudade. Bom final de semana para vocês. Um abraço em todo mundo. Até a próxima.